Bezerra Hashem da Avchafta de Psachim. Estamos da Avchafta na segunda linha, vai abassar também no final da linha. No meio de um assunto, o caso era que um Cohen fez a shchita de um Korban e encontrou uma agulha dentro do Korban. O dono do Korban reconhece que essa agulha estava impura, a impureza de Avatumá, a fonte da impureza. A Mishnah falou que a carne do animal está impuro, porém a faca do Cohen e as mãos do Cohen estão puros. A Gemara falou no daf anterior porque as mãos do Cohen e a faca estão puros. E agora a Gemara vai lidar nesse daf porque a carne do animal está impuro. Sabemos que um alimento seco não recebe a impureza, deve ficar ruchar, vulnerável à impureza. Ele só se torna ruchar, vulnerável à impureza, se ele se umidifica. A questão é como que essa carne ficou vulnerável a receber a impureza. Fala Gemara, também, a carne do Korban está impura. Como essa carne ficou vulnerável a receber a impureza? E nem bedam, se ficou vulnerável a receber a impureza através do sangue da shchita. O sangue é um dos mashkin, é um dos líquidos que torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Será que o sangue do Korban torna a carne vulnerável? Não pode ser. Falou, sabe diferente? Qual é a prova que o sangue de um Korban não torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza? Como está escrito, é proibido beber sangue, é necessário despejar o sangue no chão, como a água. Ou seja, como uma água que não é potável, despejamos ela no chão, assim também despejamos o sangue no chão. Porque a Torá associou o sangue despejado como água. A Torá veio associar que o sangue é só um mashke, se ele é como a água, é despejado no solo. Só um sangue é como a água despejado no solo, é um mashke, é um líquido importante pela Torá, e torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Porém um sangue que não é despejado no chão, como o sangue de um Korban. Depois da shchita, o Cohen tem que receber esse sangue no utensílio sagrado e jogar esse sangue no mizbeach. Não joga esse sangue no chão. Consequentemente, não marchir. O sangue de um Korban não torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Então não pode ser que a carne do Korban virou vulnerável a receber a impureza por causa do sangue da shchita, com certeza. Veela deve ser uma outra possibilidade. Deve ser que a carne do animal se tornou vulnerável a receber a impureza depois da shchita, depois do abate, porque se umidificou com os líquidos da azara do pátio do Bet HaMikdash. Existia água no pátio do Bet HaMikdash para lavar as entranhas, os órgãos internos do Korban, antes de ser levado para o mizbeach, para o altar. Talvez essa água da azara do pátio do Bet HaMikdash tornou a carne do Korban vulnerável a receber a impureza, também não pode ser. O sábio falou diferente, mas que Bet Midbechaya. Os líquidos da azara do pátio do Bet HaMikdash, a área onde se faz a shchita, o abate do animal. Lodayan, Shen Dachan. Não só que esses líquidos são sempre puros, também esses líquidos não tornam alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Com relação a essa halakha que os líquidos da azara do pátio do Bet HaMikdash são sempre puros, já vimos em extenso nos livros anteriores o testemunho de Yossi ben Yoezer, que os líquidos do Bet HaMikdash não recebem a impureza, os líquidos só recebem a impureza midirabanan, pela lei rabínica. Vimos que o machloket significa isso, significa que o líquido não recebe a impureza, ou seja, que o líquido sim recebe a impureza também no Bet HaMikdash, porque essa impureza é uma impureza deoraita pela Torá, porém o líquido não transfere a impureza para outros alimentos no Bet HaMikdash, porque essa impureza é uma impureza rabínica. Vimos em extenso nos livros anteriores desse assunto. Por isso, você vê aqui claramente que a água da azara não torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza, então não pode ser que a carne do Korban se torne vulnerável por causa desses líquidos. Ela deve ser uma outra opção, de Itkashar Bechibata Kodesh.
Deve ser um outro conceito, o conceito de Ribat HaKodesh. Vimos no Daf anterior também esse conceito de Ribat HaKodesh. Ribat HaKodesh significa a apreciação que temos para o sagrado, para objetos do Beit HaMikdash. Temos muito valor, são objetos muito especiais. E os Ramim decretaram que eles são objetos muito especiais, são muito sensíveis à impureza também. Vimos da anterior com relação a Levoná, um dos perfumes que eram trazidos junto com o Ktoret, o incenso sagrado, os Gehalim, as brasas, que se impurificam, mesmo que são objetos não comestíveis, não são alimentos, não receberiam impureza pela Torá, mas assim os Ramim decretaram que esses objetos recebem impureza por Ribat HaKodesh, porque são objetos sagrados, apreciamos muito esses objetos, são muito sensíveis à impureza e recebem impureza midirabanan. Esse conceito de Ribat HaKodesh também funciona para leachir, tornar um objeto seco, vulnerável a receber impureza, como a carne do Korban. Não é necessário que a carne do Korban entre em contato com um líquido para se tornar vulnerável a receber impureza. Pelo conceito de Ribat HaKodesh já é suficiente, uma vez que é um objeto muito especial, e já é sensível à impureza, mesmo que não se tornou urshar através de um líquido. Será que essa é a explicação? Por isso que a carne do Korban recebe a impureza? Também não pode ser. Em Mordemar, Ribat HaKodesh, quando que falamos que existe coisa de Ribat HaKodesh para purificar o Korban? Leifsu legufei, isso é só para invalidar o próprio Korban? Lemimna beirishon veshininami? Será que íamos falar a mesma coisa que Ribat HaKodesh, essa impureza midirabanan, impurifica o Korban, e agora esse Korban é impuro também para impurificar outros? Ou seja, quando a Braita falou que a carne do Korban está impuro, quando as Braitas e Mishnah falam tamé, impuro significa impuro e impurificam outros também. Sendo assim, essa carne do Korban impurifica outros, e aparentemente pelo conceito de Ribat HaKodesh, um Korban não impurifica outro, ele sim purifica, assim invalida, ele vira passur, mas ele não vira tamé para impurificar outro. A prova disso é Tifshod by Reish Lakish, porque se realmente fosse essa intenção dessa Mishnah, que a carne do Korban impurifica outros por causa de Ribat HaKodesh, responderíamos uma dúvida de Reish Lakish. Que o quê? Tsarit Menachot. Perguntou Reish Lakish, um bloco de farinha de mincha sagrado, designado a ser o sacrifício de mincha, porém não foi misturado com azeite da mincha, se impurifica pela impureza de Ribat HaKodesh também. Porém, perguntou Reish Lakish, Monin borishon vesheni olo. Se, por exemplo, um avatumá, uma fonte de impureza como um réptil, encostou nesse bloco de farinha, será que esse bloco de farinha virou rishon, primeiro grau de impureza, e impurificaria outro sacrifício, virar sheni, segundo grau de impureza? Ou não, talvez não, talvez por Ribat HaKodesh, só esse bloco de farinha está impuro, mas ele não purifica outros sacrifícios, por exemplo. Se isso fosse a intenção da Mishnah, que por Ribat HaKodesh essa carne do Korban purifica outros, qual seria a questão de Reish Lakish? Reish Lakish teria uma resposta dessa Braita. Uma vez que Reish Lakish não respondeu dessa Braita, com certeza essa não foi a intenção da Braita, o motivo que o Korban está impuro não é por Ribat HaKodesh, é por outro motivo. Responde a Gemara, Amar Aviuda Mashper falou o sabe-nome de Shmuel. Kegon sheita parash el zevchei shlamim. Esse Korban, por exemplo, era uma vaca designada a ser sacrifício de shlamim. Vehevirá banahar, e antes da shritá do abate, o dono do animal deu um banho no animal num rio. O motivo que as pessoas davam um banho no animal antes da shritá é para amolecer o couro e facilitar o efshet haor. Depois da shritá, se tirava o couro da carne, e era mais fácil a separação do couro da carne se o couro estava mais macio depois de um banho. E depois foi feita a shritá desse animal, e esse animal ainda está úmido por causa da água do rio. No momento que a pessoa fez a shritá, essa água encostou na carne, aparentemente, dessa ferida da shritá, tornou a carne vulnerável a receber impureza, automaticamente a agulha que estava impura dentro do animal impurificou a carne, por isso a carne do animal está impura, e impurifica outros. A carne é rishon, primeiro grau de impureza, porque se impurificou através da agulha que era avatumá, como vimos no daf anterior. A carne é rishon, primeiro grau, impurifica outros, virá segundo grau, e assim por diante.
Agora traz a continuação da Mishnah, Nimtzet Baperesh. Se a agulha foi encontrada nas necessidades sólidas do animal, no estômago do animal, Hakol Taor, todo o animal está puro. A pergunta é por quê? Porque essa agulha não impurifica a carne do animal? Isso pergunta para Veniadar Peresh. Venitame ela passar. A agulha deveria impurificar as necessidades do animal. Eis que as necessidades do animal também estão úmidas aparentemente. Impurificaria as necessidades do animal, que impurificaria a carne do animal. Também a carne do animal está úmida por causa que foi lavada no rio anteriormente. Como vimos, Maravada Bará falou sobre Peresh Avá. Falou sobre que é um caso específico que as necessidades no corpo do animal, no estômago do animal, já estavam ressecadas, não tinha nenhuma umidade e a agulha não encostou em nenhuma umidade para impurificar o resto do animal. Essa é uma das respostas. Ravashi Amar, fala Ravashi uma outra resposta. Afilo tema de Peresh Raká. Pode ser também que a agulha foi encontrada em necessidades úmidas do animal. Mesmo assim, não impurifica a carne do animal. Por quê? Mishum dehave mashke saruach. O motivo é porque a umidade das necessidades do animal é um mashke saruach, é um líquido que as pessoas não usam com certeza para nenhuma utilidade. Não é um líquido importante e considerável para que transferir a impureza da agulha para as necessidades do animal, das necessidades do animal para a carne do animal. Mas assim, todo o corpo do animal está puro. Continua Muratana Etana Kamei de Rav Sheshet. Então, sabem ensinar uma braita na frente de Rav Sheshet com relação à impureza dos répteis. O Sabi vai citar uma ordem que os répteis impurificam vários objetos, e essa ordem é citada nos psukim que vimos nos abim anteriores também. Sheretz metameta mashkin. Um réptil impurifica líquidos. Um réptil é um avatuma, uma fonte de impureza, impurifica também pessoas, utensílios, alimentos secos, alimentos líquidos. Nesse caso, impurificou líquidos. O mashkin metamim takli. Os líquidos impurificam utensílios. Aparentemente, conforme essa opinião do sábio da Braita, um líquido impuro impurifica utensílios pela Torá. Vimos que é uma grande discussão anteriormente. A opinião de Rabi Yudá, a opinião de Rabi Yossi, Rabi Shimon e a opinião de Rabi Meir, se os líquidos impuros impurificam utensílios ou não, ou se os líquidos impuros impurificam alimentos ou não. Aparentemente, esse sábio da Braita está dizendo que os líquidos impuros impurificam utensílios, porém a Gemara vai responder isso na frente. Esse utensílio impurifica alimentos secos. E os alimentos secos impurificam outros líquidos. Aparentemente, assim o sábio da Braita entendeu os psukim. Nos psukim, nos abim anteriores, que um réptil caiu dentro de um utensílio. Dentro desse utensílio tinham líquidos e tinham alimentos secos também. O réptil impurificou, nesse caso, os líquidos que estavam dentro do utensílio. Conforme esse sábio, os líquidos impurificaram o utensílio impurificou alimentos secos, o alimento seco impurificou outros líquidos. Assim o sábio entendeu os psukim. Velamado, aprendemos shalosh tumot besheretz. Aprendemos que temos 3 níveis de impureza a partir do réptil. O réptil é a avatuma, a fonte da impureza, fica rishon, sheni, shlishi. A Gemara vai perguntar que vimos 4 alimentos. Vimos líquidos, o utensílio, depois alimentos secos, depois outra vez líquidos. Temos 4 níveis de impureza. Aparentemente essa breta vai com a opinião de Rabi Akiva que sustenta que o segundo grau de impureza impurifica o terceiro grau de impureza, mesmo em alimentos não sagrados, mesmo que não sejam trumot e kodashim, oferendas do Kohen ou sacrifícios. Por isso fala a breta velamanu shalosh tumot besheretz. Aprendemos que existem 3 níveis de impureza a partir do réptil, até chegar a Shlishi Letumah. Porém, pergunta porém, vimos 4 objetos depois do réptil. E mesmo Rabi Akiva, que dificulta mais a Halachá, Rabi Akiva sustenta que existe o terceiro nível de impureza com relação a Hulin, ele não falou que existe o 4º nível de impureza com relação a Hulin. E também a Braita falou, Shalosh Tumot, existem 3 níveis de impureza a partir do réptil. E a própria Braita trouxe 4 objetos a partir do réptil. Então responde a Gemara, Goz Mashkin Dereisha. Temos que apagar isso que a Braita falou, Mashkin, o primeiro líquido que foi impuro através do réptil. Temos que falar que o réptil impurificou utensílios. Os utensílios são Rishon, primeiro nível de impureza.
os utensílios impurificaram alimentos secos, e os alimentos secos impurificaram líquidos. E os líquidos são shlishi, terceiro grau de impureza. Perguntou o para Rav Sheshet, por que Rav Sheshet respondeu assim a Braita? Guz mashkin de seifa. Rav Sheshet podia falar que o réptil impurificou líquidos, que impurificaram utensílios, que impurificaram alimentos secos, e deveria apagar o último mashkin. O último objeto que a Braita citou são os líquidos. Aí Rav Sheshet deveria apagar, porque Rav Sheshet quis apagar os primeiros líquidos que foram impurificados através do réptil diretamente. O motivo de Rav Sheshet é que Rav Sheshet deu uma pergunta: como pode ser que a Braita falou que um réptil impurificou alimentos líquidos, e os alimentos líquidos são Rishon, primeiro nível de impureza, e impurificam utensílios? Fala Rav Sheshet, nem encontramos nenhum sábio que sustenta que um líquido impuro purifica utensílios pela Torá. Como vimos anteriormente, que um utensílio só se impurifica através de um abatum, uma fonte de impureza. Que aparentemente se vê que o líquido impuro, que é um rishon, o primeiro nível de impureza, purifica utensílios pela Torá. Não é mudar essa opinião, ela era Rav Yudá. Vimos anteriormente a opinião de Rav Yudá. Verdade, Rav Yudá voltou atrás, como também vimos. Rav Yudá falou ao princípio que temos uma dúvida assim: um líquido impuro purificou um utensílio, não temos que se dificultar a halakha. Temos uma dúvida se existe impureza pela Torá sobre esse utensílio. Conforme Rav Yudá, aparentemente no princípio, um líquido impuro impurifica um utensílio pela Torá. Rav Yudá voltou atrás, como já vimos. Então, Rav Sheshet, esse sábio da Braita, como você está pensando em falar que um réptil impurificou o utensílio, que impurificou alimentos secos, que impurificou alimentos líquidos? Vimos nos psukim, quando um réptil entra num utensílio, o réptil torna o utensílio o primeiro grau de impureza. O pastor fala que tem lá dentro alimentos secos que se impurificam, itamá. Vimos também a opinião de Rabi Akiva que itamá significa itamé achirim, impurificar outros. E o alimento seco impurifica só líquidos pela Torá também, como vimos. Isso fala esse sábio da Braita, essa ordem dessa impurificação do réptil. Mesmo que o sábio poderia falar que o réptil impurificou utensílios, que impurificaram alimentos líquidos, que impurificaram alimentos secos. Por isso o sábio quis falar a ordem dos psukim. Vesimaner, existe um sinal para lembrar qual é a ordem da impureza dos répteis que está citada nos psukim, na zayata. É um barril de cerveja. Quando a pessoa faz cerveja, pega um utensílio, que é um kli, coloca dentro a cevada, que é um alimento seco, e depois coloca água, que é um alimento líquido. Então essa é a ordem também da impureza dos répteis, que primeiro impurifica um utensílio, depois impurifica o alimento seco, depois impurifica o alimento líquido, nos psukim da Torá. Continua, mas Tnanatan tem uma outra Mishnah, também com relação à impureza de répteis. Sheretz Shenimtza Batanu. Se um réptil se encontra dentro de um forno de barro, ela é que um forno de barro, ele recebe impureza se a impureza encosta no ar do forno do barro. Mesmo que a impureza não encostou nas paredes internas do forno de barro, encostou só no ar, o forno está completamente impuro. Se é um réptil dentro desse forno de barro, por estar suspenso no ar, não está encostando nas paredes. Rapate betorro shnia. Se tem pão dentro desse forno, o pão é segundo nível de impureza. O réptil é avatumá, a fonte da impureza. Entrou em contato com o ar do forno, o forno virou primeiro nível de impureza. O forno impuro impurificou o pão que está dentro do forno, segundo nível de impureza. Por quê? Porque o forno virou primeiro nível de impureza. Perguntou o sábio, perguntou o sábio para Rava, perguntou o sábio, uma vez que o réptil impurificaria esse forno porque encostou no ar do forno, deveríamos imaginar que a impureza do réptil está alcançando todas as paredes internas do forno. Perguntou o sábio, uma vez que o réptil impurifica quando ele entra em contato com o ar do forno, é como se o réptil se estendesse até as paredes do forno, encostou também no pão que está no forno, e o pão deveria vir primeiro grau de impureza, não segundo grau de impureza. Assim como o forno virou primeiro grau de impureza,
também o pão deveria virar primeiro grau de impureza, que é considerado como se o réptil tivesse encostado no pão também. Amarle, respondeu Rava. Lo salkadatar, não podemos falar esse raciocínio. Detalhe como fala a Braita. Yachol yu kol hakelim mitam'in me'avir kli cheres. Será que podemos falar que todos os utensílios que estão dentro de um forno de barro vão se impurificar porque um réptil entrou dentro desse forno de barro? Talmud Lomar falou o passuco, viramos a página. Kol asher betocho itma. Tudo que está dentro de um forno vai se impurificar. Nesse caso que um réptil encostou no ar interno do forno, Vesamichle, e tem um passuco perto desse, Mikola ocher. Todo alimento que está dentro do forno vai se impurificar, a impureza do forno. Ocher mitamem me'avir kli cheres. Ven kol hakelim mitamim me'avir kli cheres. Fala aqui a Braita. Um alimento se impurifica a impureza do réptil que encostou no ar de um objeto de barro. O motivo disso é que o forno virou um primeiro grau de impureza e vai impurificar, por consequência, o alimento para virar segundo grau de impureza, mas o forno não impurifica um utensílio. O forno virou primeiro grau de impureza, e já vimos que um utensílio só se impurifica por um avatumá, uma fonte de impureza. Você vê explicitamente dessa braita que não imaginamos como se o réptil estivesse encostando nas paredes do forno. Porque se fosse assim, é como se o réptil tivesse encostado no utensílio que está dentro do forno. Sendo assim, é como se fosse um avatumá, uma fonte de impureza que encostou no utensílio, tornou o utensílio rishon, primeiro grau de impureza. E o pastor que fala que não só o alimento está impuro e não o utensílio. Então você vê claramente que nem imaginamos como se o réptil estivesse encostando nas paredes do forno. Mesmo que o réptil impurifica no momento que ele encosta no ar do forno, o motivo disso é porque o ar do forno é como se fosse um pedaço do forno. É como se o réptil tivesse encostado em um pedaço da parede do forno, impurifica todo o forno, e não visualizamos como se o réptil estivesse se estendendo diretamente até as paredes internas do forno, impurificando também os utensílios, também os pães que estão dentro desse forno, para virar primeiro grau de impureza. Isso fala aqui a Gemara, continuando. Rav Chizda Rami Pischa Pischa. Rav Chizda perguntou uma contradição com relação às leis de Pesach. Voltando ao nosso assunto da nossa Mishnah, com relação ao opinião de Rabi Meir. Rabi Meir falou na nossa Mishnah que é permitido pegar Hametz de Trumá Teorá. O Hametz da oferenda do Kohen, Teorá, que não recebeu impureza. Queimar esse Hametz de Trumá Teorá na véspera de Pesach junto com o Hametz de Trumá Tmeá, o Hametz da oferenda do Kohen, impuro. É permitido queimar essas duas Trumot juntas na véspera de Pesach a partir da 6ª hora da véspera de Pesach, no momento que os Ramim proibiram consumir Hametz. Mesmo que é proibido impurificar a Trumá Teorá, a oferenda pura, fala Rabi Meir uma vez que os Ramim proibiram a pessoa de consumir Hametz. Esse Hametz de Trumá Teorá está designado a ser exterminado e não existe mais a proibição de impurificar essa Trumá. É permitido queimar junto com o Trumá Tmeá. Essa é a opinião de Rabi Meir na nossa Mishnah. Rabi Yossi discutiu com o Rabi Meir. Porém, Rabi Meir se baseia na opinião de Rabi Yoshua, como nós vemos na continuação. Rabi Yossi fala que Rabi Yoshua só facilitou a halakha, porque a pessoa pode sim queimar certa trumá com uma trumá tmeá, com relação a trumá tluyá. É permitido pegar a trumá que estamos na dúvida se impurificou ou não. Mesmo que é proibido consumir essa trumá, porque talvez é uma trumá impura, é permitido pegar hametz de trumá tluyá e queimar junto com hametz de trumá tmeá, com hametz de trumá impuro. Sobre isso falou Rabi Yoshua. Temos uma dúvida se está impuro ou não, é permitido sim impurificar, não existe a proibição de impurificar a trumá nessa situação. Por falar Rabi Yoshua nunca falou que é permitido pegar hametz de trumá teorá, puro, e queimar junto com hametz de trumá tmeá, impuro. Por falar que Rav Chizda Rami Pischa Pischa. Rav Chizda perguntou uma contradição com relação às leis de Pesach, o Meshan, ele respondeu: como podemos falar que Rabi Yoshua sustenta que é permitido queimar hametz de trumá tluyá, aquela oferenda duvidosa se está impura ou não, junto com hametz de trumá tmeá, a oferenda impura? Urmino, perguntamos uma contradição a Rabi Yossi. Falou Rabi Yossi: Enanidon domelaraya. Rabi Yossi entendeu que Rabi Meir se baseou na opinião de Rabi Hanin Asganakonim e Rabi Akiva, que vimos na nossa Mishnah também. Rabi Hanin Asganakonim e Rabi Akiva testemunharam
que os Kohanim do Bet HaMikdash queimavam korbanot impuros, uma impureza fraca, a impureza de terceiro grau de impureza, junto com outros sacrifícios que são primeiro grau de impureza. Mesmo que agora o sacrifício que era terceiro grau vai virar segundo grau, porque vai se impurificar através do primeiro grau de impureza, mesmo assim é permitido. O Akiva testemunhou que os Kohanim do Bet HaMikdash queimavam óleo de trumá, de oferenda do Kohen que se impurificou, também impureza de terceiro grau de impureza, junto com uma vela que era primeiro grau de impureza. E agora o óleo vai virar segundo grau. É permitido. E Rabi Yossi entendeu que Rabi Meir se baseou na opinião de Rabi Hanina Sgan HaKohanim e Rabi Akiva para falar o seu próprio conceito. Ou seja, uma vez que Rabi Hanina Sgan HaKohanim e Rabi Akiva está dizendo que é permitido aumentar o nível de impureza de um sacrifício ou de uma trumá que já estão impuros, já estão designados a ser exterminados. Assim também Rabi Meir deduziu que é permitido queimar hametz de trumá teorá, o hametz da oferenda puro, uma vez está designado a ser exterminado na véspera de Pesach, junto com o hametz impuro. Assim entendeu Rabi Yossi, Rabi Yossi perguntou para Rabi Meir: Amar Rabi Yossi, Enanidon do Melarayá. O caso de Rabi Meir não parece com a prova que ele trouxe de Rabi Hanina Sgan HaKohanim e de Rabi Akiva. Que Sheidu Rabotenu Amaidu. Quando Rabi Hanina Sgan HaKohanim e Rabi Akiva testemunharam, sobre que eles testemunharam? Imalabassar, se o testemunho de Rabi Hanina sobre a carne do Korban, Shenitma Bevlada Tumá, que é impuro o terceiro grau de impureza, que se purificou através de uma ramificação da impureza, ou seja, o segundo grau de impureza. Shesurfinoto Imabassar Shenitma Beavatumá, que é permitido queimar esse Korban junto com o Korban que se impurificou através de um Avatumá. Um Korban que se impurifica através de um Avatumá vira Rishon, primeiro grau de impureza, e vai impurificar o outro Korban, virar segundo grau. É diferente do que o caso de Rabi Meir, Zetame, Vezetame. Os dois korbanot já estão impuros, e é necessário queimar os dois korbanot. Aí falam os sábios que os Kohanim não evitavam de queimar os dois korbanot juntos. Porém, no caso de Rabi Meir, temos hametz de trumá teorá puro, e é proibido queimar junto com impuro. E malashemen shenifsal, se Rabi Meir se baseia na opinião de Rabi Akiva, que é permitido queimar o óleo de trumá que se invalidou, betvuliom, entrou em contato com tvuliom. Tvuliom é uma pessoa que estava impuro e no dia da sua purificação ele já foi no mikve e está esperando o pôr do sol. A Torá impurifica essa pessoa o segundo grau de impureza. Se essa pessoa encostou na trumá, invalidou a trumá virando o terceiro grau de impureza. Os Kohanim pegavam um óleo desses, chamado lekinato bener shenitma betmemet, e acendiam esse óleo numa vela que estava impura, a impureza de Rishon Latumá, primeiro grau de impureza, e agora tornou esse óleo impuro, segundo grau de impureza. Ele fala lá, Rabi Yossi lá é diferente, Zepassum, Zetame. Também o óleo já é inválido, tem que ser exterminado, e a vela é impuro também, diferente do caso de Rabi Meir, o hametz de trumá puro, com o hametz de trumá impuro. Fala Rabi Yossi, afanumodim, também nós concordamos, betrumá shenitmet bevlada tumá, com relação a trumá, que é hametz, que se impurificou ao terceiro grau de impureza, shesorfino toima trumá shenitmet beava tumá, que é permitido queimar junto na véspera de Pesach, com a trumá que se impurificou, o primeiro grau de impureza. Também Rabi Yossi concorda com essa alahá. Avaleach nisrof filo trulhá, para falar Rabi Yossi, como vamos queimar mesmo trumá trulhá? Uma trumá duvidosa, que estamos na dúvida se impurificou ou não, e matmea junto com trumá impura. Mesmo que temos a mitzvah de queimar hametz na véspera de Pesach, como podemos impurificar essa trumá trulhá? Mesmo que essa trumá trulhá está designada a ser queimada, é proibido impurificar essa trumá trulhá, porque talvez essa trumá trulhá, a oferenda duvidosa é na verdade pura, estamos impurificando. Isso é proibido, isso fala Rabi Yossi, chama e avô Elial. Talvez Elial Anavi vai vir. Veitarem vai esclarecer que essa trumá trulhá estava realmente pura. Isso resulta que impurificamos a trumá trulhá. Você vê aqui claramente que Rabi Yossi sustenta que é proibido queimar trumá trulhá, a oferenda duvidosa, junto com trumá tmeá, a oferenda impura. E anteriormente vimos a nossa Mishnah, que Rabi Yossi falou que conforme Rabi Yoshua, é permitido queimar trumá trulhá com trumá tmeá.
Você falou que Rabi Meir não pode trazer uma prova de Rabi Yoshua, porque Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que vamos ver na continuação, na Mishnah em Masechet Trumot, Rabi Yoshua que facilita, só facilitou com relação a Trumat Tluya ser queimada junto com Trumat Meah. Então, na nossa Mishnah, Rabi Yoshua falou que a opinião de Rabi Yoshua é permitido queimar Trumat Tluya com Trumat Meah, a oferenda duvidosa junto com a oferenda impura. E na Braita, Rabi Yoshua proibiu uma contradição. Fala um Meshani, responder a Friza uma resposta, Harabi Shimon vai libar de Rabi Yoshua, Harabi Yossi vai libar de Rabi Yoshua. Fala, Rav Friza, são duas opiniões sobre a opinião de Rabi Yoshua. Quem falou na nossa Mishnah que conforme Rabi Yoshua é permitido queimar Trumat Tluya com Trumat Meah é a opinião de Rabi Shimon. Ou sabe que falou na Braita que é proibido queimar Trumat Tluya com Trumat Meah? A opinião de Rabi Yossi sobre a opinião de Rabi Yoshua. É uma machloket sobre a opinião de Rabi Yoshua. A prova disso é de Tânia. Vamos falar a Braita. Yudalet Shechal Yod Be-Shabbat. Se a véspera de Pesach cair em Shabbat, e é proibido queimar o Hametz na véspera de Pesach naquele ano, porque é Shabbat, tem que queimar na véspera de Shabbat. Mevarid Akol Milufnei Shabbat. É necessário queimar todo o Hametz na véspera de Shabbat. Vesorfim Trumot Meot, Tluyot Veteorot de Rabi Meir. Fala, Rabi Meir é permitido queimar Trumat Tluya, Teorá e Tmeá. A oferenda duvidosa, a oferenda pura e a oferenda impura juntos na véspera de Shabbat. Mesmo que através disso vamos impurificar a Trumat Teorá, é permitido a opinião de Rabi Meir, como já vimos. Rabi Yossi, me fala Rabi Yossi, Teorá bifnei atzma, Vetluya bifnei atzma, Vetmeá bifnei atzma. Fala Rabi Yossi, devemos queimar a Trumá pura separada, a Trumá duvidosa separada e a Trumá impura separada também. Rabi Yossi que é proibido queimar a Trumá pura com a Trumá duvidosa e impura para não impurificar a Trumá pura. É proibido também impurificar a Trumá Tluya, a Trumá duvidosa, para não se impurificar com certeza com a Trumá Tmeá. Esse é o período de Rabi Yossi. Amar Rabi Shimon falou Rabi Shimon, Lomer Chleku Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que discutiram em certa situação, como nós vamos ver na continuação, eles não discutiram a Teorá e a Tmeá She'en Surfim. Eles não discutiram com relação a queimar Trumat Teorá pura junto com Trumat Teorá. Com certeza é proibido queimar Teorá com Tmeá, não como Rabi Meir. A Teorá e a Teorá She'en Surfim, eles não discutiram também com relação a queimar a Trumá duvidosa junto com a Trumá pura, que é permitido, mas que a Trumá Tluya é só uma dúvida se é puro ou impuro. Fala Rabi Shimon, é permitido queimar junto com a Trumá Teorá. Aparentemente será proibido, talvez a Trumá Tluya é impuro, estaria impurificando a Trumá Teorá. Fala Rabi Shimon, é permitido. Aparentemente a opinião de Rabi Shimon é que a proibição de impurificar a Trumá Teorá, a Trumá pura, que é Hametz na véspera de Pesach, é só uma proibição rabínica. A vez que a Trumat Tluya é uma dúvida se é puro ou impuro, os rabim não proibiram a pessoa de queimar a Trumat Tluya junto com a Trumat Teorá. Porque não parece que a pessoa está realmente impurificando a Trumat Teorá. Porque essa Trumat Tluya é uma dúvida se é puro ou impuro. O Rabi Shimon não proibiu queimar junto. Qual é a machloket da beleza da Rabi Yoshua? A Tluya vela Tmeá. A machloket é se é permitido queimar a Trumat Tluya, a oferenda duvidosa junto com a oferenda impura de Hametz na véspera de Pesach. Rabi Eliezer omer tisalev zu be'atzma vezu be'atzma. Conforme Rabi Eliezer é proibido queimar junto, tem que queimar separado para não impurificar a Trumat Tluya. Talvez a Trumat Tluya, a oferenda duvidosa, é realmente pura. A pessoa vai queimar junto com a Trumat Meah, vai estar impurificando com certeza. Mesmo que é necessário queimar a Trumat Tluya, fala Rabi Eliezer que temos a proibição de impurificar Trumat Tluya, uma oferenda que está realmente designada a ser queimada, com certeza com Trumat Meah. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Continua a ver Rabi Yoshua, ele fala Rabi Yoshua, Shte'en ke'achat. Rabi Yoshua é permitido queimar assim Trumat Tluya junto com Trumat Meah. Uma vez que essa Trumat Tluya já está designada a ser queimada, e estamos na dúvida se está puro ou impuro, é permitido queimar junto com Trumat Meah. Com certeza impuro, vai purificar, com certeza também a Trumat Tluya é permitido. Conforme a Rabi Yoshua, não temos a proibição de impurificar a Trumat Tluya. Uma vez que temos a dúvida se está puro ou impuro, uma vez que a Trumat Tluya está designada a ser queimada, segundo a Rabi Yoshua, não temos a proibição de impurificar essa Trumat Tluya.
Assim, Rabi Shimon explicou a opinião de Rabi Yoshua. Então, falar Rav Hizda, tem a nossa Mishnah que fala que conforme Rabi Yoshua é permitido queimar a Trumat Luyá junto com a Trumat Meá, é o opinião de Rabi Shimon sobre Rabi Yoshua. Isso que está dando na Braita, que é proibido queimar a Trumat Luyá junto com a Trumat Meá, talvez Eliyahu Hanavi vai vir, vai purificar a Trumat Luyá, se resulta que impurificamos a Trumat Luyá com certeza, é o opinião de Rabi Yossi sobre a opinião de Rabi Yoshua. Porém, pergunta agora, Rabi Rabi Yossi, como podemos falar que quem falou a opinião de Rabi Yoshua na nossa Mishnah é Rabi Shimon, que fala que pode queimar a Trumat Luyá junto com a Trumat Meá? Quem falou na nossa Mishnah a opinião de Rabi Yoshua é Rabi Yossi, não Rabi Shimon. Então existe uma contradição da nossa Mishnah, que fala a opinião de Rabi Yossi sobre Rabi Yoshua, que pode queimar a Trumat duvidosa junto com a Trumat impura, e Rabi Yossi na Braita fala que não pode, é uma contradição. Responde o Marachi que é Rabi Yossi de Rabi Meir. Assim Rabi Yossi falou para Rabi Meir na nossa Mishnah. Se Rabi Yossi próprio sustenta que Rabi Yoshua não facilita a Halachá, mesmo com relação a queimar Trumat Luyá, a Trumat duvidosa junto com Trumat Meá, a oferenda impura. Porém, Rabi Yossi falou que se Rabi Meir quer trazer assim uma prova de Rabi Yoshua, a filha de Rabi Shimon, Veliba de Rabi Yoshua, de Mekel, mesmo com a opinião de Rabi Shimon, que sustenta que Rabi Yoshua facilita mais a Halachá. Que Mekel, quando Rabi Yoshua facilita conforme Rabi Shimon, Betluya vet meá, essa com relação à oferenda duvidosa junto com a oferenda impura, Aval beteurá vet meá, não. Porém, Rabi Yoshua não facilitou que é permitido queimar Trumat teurá, a oferenda pura junto com a oferenda impura, como o Rabi Meir falou. Então, Rabi Yossi perguntou para Rabi Meir que não tem uma prova de Rabi Yoshua, nem conforme Rabi Yossi, nem conforme Rabi Shimon. Isso fala que agora, porém, Rabi Meir sim sustenta que existe uma prova de Rabi Yoshua, como vamos ver na continuação. Continua agora, Rabi Yossi e Rabi Hanina, Rami Trumá, a Pischa. Rabi Yossi e Rabi Hanina perguntou uma contradição das leis de Trumá com as leis da véspera de Pesach. O Meshani ele respondeu, Miyama Rabi Yoshua shteen keachat. Como podemos falar que conforme Rabi Yoshua é permitido queimar a Trumat Luyá, a oferenda duvidosa, junto com a oferenda impura, ou seja, vamos impurificar a Beadaim diretamente, a oferenda duvidosa? Urmino perguntamos, Havit shel Trumá, temos um barril de Trumá, Shenolad bal safek Tumá, temos uma dúvida se esse barril se impurificou ou não. Por exemplo, o barril estava num pátio, uma pessoa impura entrou nesse pátio. Não sabemos se essa pessoa impura encostou no que estava dentro do barril ou não. Fala, mano, a beleza, ele fala da beleza. Imaitamunacha de uma coma torpá, e a nechena de uma coma mutzna, a pessoa tem a obrigação de colocar esse barril num local protegido contra a impureza. Ou seja, dentro da beleza, mesmo que esse barril já é trumat luyá, é uma oferenda, se temos uma dúvida se está impuro ou não, é proibido consumir essa oferenda. Conforme a beleza, temos a obrigação de proteger essa oferenda para não se impurificar mais. Veimaitar megulá, e se o barril estava revelado, vulnerável à impureza, e temos que cobrir esse barril protegendo contra a impureza. Essa é a opinião da beleza. Rabi Yoshua, o Merfad Rabi Yoshua. Imaitamu nacha de uma coma motzna, se esse barril estava no local protegido contra a impureza, e a nechena de uma coma torpa, a pessoa tem a permissão de colocar esse barril no local desprotegido. Como Rabi Yoshua, uma vez que está proibido consumir essa trumá, uma vez que já é tluyá, não temos mais a proibição de impurificar essa oferenda. Veimaitar mechussá e galena, e se esse barril estava coberto, a pessoa tem a permissão de descobrir esse barril, e mesmo para estar mais desprotegido contra a impureza, é permitido. Perguntou Rabi Yossi Rabi Hanina, gramaim, beadaim lo, porém é proibido impurificar essa trumat luyá, beadaim diretamente, contra o que Rabi Shimon falou na nossa Mishnah sobre a opinião de Rabi Yoshua, que é permitido sim queimar trumat luyá junto com trumat meá na véspera de Pesach, uma contradição. O Meshani, Rabi Yossi e Rabi Hanina respondeu essa contradição. Harabi Shimon, aliba de Rabi Yoshua. Harabi Yossi, aliba de Rabi Yoshua. Respondeu o sábio, a opinião de Rabi Yoshua na nossa Mishnah, que é permitido queimar a trumat luyá diretamente, a opinião de Rabi Shimon sobre a opinião de Rabi Yoshua. Porém, isso que se temos a opinião de Rabi Yoshua, que é só permitido causar uma impureza indireta, a opinião de Rabi Yossi sobre a opinião de Rabi Yoshua. Não é uma contradição, são duas opiniões sobre a opinião de Rabi Yoshua.
Continua, Rabi Elazar, Ami Trumá, Trumá ou Meshan. Rabi Elazar perguntou uma contradição com relação às leis de Trumá e respondeu: Miamar Rabi Yoshua grama in beadaim lo. Como podemos falar que Rabi Yoshua só permitiu impurificar Trumá Tliá indiretamente? Descobrir um barril, colocar um local vulnerável à impureza, porém não é permitido impurificar diretamente? Temos uma contradição. Urmino perguntamos: Havit el Trumá Shenishberá Begata Elioná. Temos um barril de Trumá. Por certo motivo está lá dentro de um reservatório superior. É um reservatório que se colocava lá as uvas e se fazia a prensa das uvas. No chão desse reservatório tinha um ralo que levava o vinho para um reservatório inferior. Tinha um barril de Trumá puro sobre o reservatório superior. Vetartea Hulin Tmei. No reservatório inferior tinha Hulin, vinho não sagrado, vinho comum, porém era impuro. É um vinho também. É permitido consumir Hulin Tmein, um vinho que não seja Trumá, não seja sagrado, que está impuro. Isso que tinha nesse reservatório inferior. A questão é que o barril de Trumá Nishberá se rompeu. E esse vinho está escorrendo do reservatório superior para o reservatório inferior. E no momento que esse vinho vai encostar no Hulin Tmein, no vinho impuro do reservatório inferior, vai impurificar a Trumá. A Trumá vai se misturar com o Hulin. E assim como é proibido consumir Trumá Tmeá, a oferenda impura, é proibido também consumir esse Hulin que está misturado com a Trumá Tmeá. Então um grande desperdício aqui. O que a pessoa pode fazer? Modelo Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer concorda com Rabi Yoshua em certa situação. Sheim yachol le'atzil mimena revi'it betara yatzil. O caso é que a pessoa não tem utensílios puros disponíveis naquele local para salvar a Trumá de não se misturar com o Hulin. A pessoa tem utensílios impuros. Fala Rabi Eliezer, se a pessoa tem tempo de buscar um utensílio puro e no mínimo salvar um levita, 86 ml de vinho de Trumá, isso que a pessoa deve fazer, buscar um utensílio puro e salvar um levita, mesmo que o resto do vinho vai se misturar com Hulin, com aquele vinho impuro do reservatório inferior. É proibido impurificar a Trumá Beadaim diretamente para salvar um desperdício. Veimla, se a pessoa não tem tempo suficiente para pegar um utensílio puro e salvar esse levita, esses 86 ml de vinho de Trumá, Rabi Eliezer omer terer betitma ve'al tamena biyad. Rabi Eliezer dificulta a halakha. Fala Rabi Eliezer, mesmo que esse vinho de Trumá está designado a se impurificar no reservatório inferior, é proibido pegar um utensílio impuro e bloquear a Trumá de se misturar com o vinho do reservatório inferior para salvar um desperdício. É proibido impurificar a Trumá diretamente, mesmo que seja uma Trumá designada a se impurificar. Fala Rabi Eliezer, é melhor deixar a Trumá se impurificar indiretamente. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Yoshua fala Rabi Yoshua e também a Biyad. Rabi Yoshua, uma vez que essa Trumá está designada a se impurificar de qualquer forma, não temos a proibição de impurificar essa Trumá diretamente. Então pergunta a Rabi Elazar, que se vê claramente na opinião de Rabi Yoshua que é permitido impurificar a Trumá que está designada a se impurificar de qualquer forma e ser desperdiçada. É permitido impurificar a Trumá Beadaim diretamente, pegando um utensílio impuro, bloqueando o vinho de Trumá para não se misturar com o vinho do reservatório inferior. Isso é diferente em relação ao caso de um barril de Trumá Tluyá. Temos uma dúvida se impurificou ou não. De qualquer forma, esse vinho vai ser desperdiçado. E é proibido impurificar Beadaim diretamente, é permitido revelar esse barril, colocar no local vulnerável à impureza, mas não impurificar a Beadaim é uma contradição da opinião de Rabi Yoshua. O Meshan Rabi Elazar respondeu: Shaneatam lá é diferente com relação a bloquear o vinho da barril do reservatório superior. Por que? Daí Kaifset Hulin, que existe um grande desperdício do vinho de Hulin do reservatório inferior. Lá Rabi Yoshua facilitou a halakha. Rabi Yoshua permitiu impurificar a Trumá Beadaim diretamente, uma Trumá de qualquer forma designada a se impurificar, para salvar o dono do vinho de um desperdício. Porém, na situação daquele barril, que temos uma dúvida se está impuro ou puro, é permitido revelar esse barril, colocar num local vulnerável à impureza, mas não impurificar a Beadaim diretamente, porque não existe nenhuma perda monetária, um desperdício, se a pessoa não vai impurificar esse barril diretamente.
São dois casos diferentes, isso explica aqui a Gemara. Porém, pergunta o sábio, perguntou Rava, perguntou Rava, por que Rabi Yehoshua discute com Rabi Meir? Rabi Meir fala que é permitido pegar Hametz de Trumá Teorá, Hametz da oferenda pura, e queimar junto com Hametz de Trumá Tmeá, impura. Rabi Yehoshua deveria concordar com Rabi Meir, porque existe também uma perda financeira, um desperdício naquele caso. Seria permitido queimar a oferenda pura com a oferenda impura para salvar o dono de um prejuízo de madeira. Se a pessoa vai ter que queimar primeiro a Trumá Teorá e depois a Trumá Tmeá, ele vai ter que usar mais madeiras, também tem um desperdício de madeiras, porque Rabi Yehoshua não concorda que é permitido impurificar a Trumá Beyadá indiretamente naquela situação, assim como ele permitiu impurificar o vinho que está caindo do reservatório superior Beyadá indiretamente para evitar um prejuízo do vinho do reservatório inferior. Amar Le'Abai respondeu a Abai, Le'efsed merubeh hashashu, le'efsed moad lo hashashu. Rabi Yehoshua teve um receio com relação a um grande desperdício, como perder um grande reservatório de vinho, le'efsed moad, porém uma perda mínima como madeiras, lo hashashu, não teve esse receio e não permitiu impurificar a Trumá diretamente nessa situação. Agora traz uma prova para isso. Qual é a fonte que existe uma diferença, realmente com a opinião de Rabi Yehoshua, entre um grande prejuízo e um prejuízo mínimo? Detalhe como fala a Braita. O caso é um barril de óleo, não um barril de vinho, que está num reservatório superior. Até agora estamos vendo com um barril de vinho, agora é um barril de óleo também que se rompeu. O Betartuna Hulin também, no mesmo caso, num reservatório inferior, tem óleo impuro. O óleo do reservatório inferior era Hulin, um óleo comum, não era Trumá, era permitido o consumo. Temos o mesmo receio que o óleo de Trumá vai se misturar com o óleo de Hulin, vai se impurificar, e vai proibir o uso do óleo do reservatório inferior também. Modera beleza de Rabi Yehoshua, a beleza concorda com Rabi Yehoshua, que se a pessoa pode buscar um utensílio puro e salvar um levite de 80 ml de azeite ou de óleo betará, sem purificar essa trumá, e é isso que a pessoa deve fazer. Mesmo que o óleo da trumá, que está escorrendo, vai se misturar com o óleo do reservatório inferior e vai proibir o consumo de todo esse óleo. Porém, é mais importante salvar um levite de 80 ml de trumá sem se purificar, mais do que evitar um prejuízo monetário desse reservatório inferior. Veim lá, se a pessoa não tem tempo de buscar um utensílio puro para salvar esse levite, o que a pessoa pode fazer? A pessoa deve deixar esse óleo escorrer e se purificar indiretamente com o óleo do reservatório inferior. Mesmo Rabi Yehoshua concorda com isso. Mesmo com relação ao vinho, fala Rabi Yehoshua que a pessoa pode pegar um utensílio impuro, bloquear esse vinho de trumá para não se misturar com o reservatório inferior. Com relação ao óleo, Rabi Yehoshua concorda com a beleza que a pessoa não deve impurificar diretamente esse óleo de trumá. O motivo disso é que não existe uma perda monetária muito grande em que esse óleo de trumá vai se misturar com Hulin Tmein, esse óleo do reservatório inferior vai proibir o consumo desse óleo do reservatório inferior, porque mesmo que vai se misturar trumá e vai se purificar com Hulin, e é proibido se alimentar desse óleo, porém é permitido usar esse óleo para acender velas, por exemplo. Não existe a proibição de acender velas com óleo de trumá tmeá, a proibição é essa de se alimentar, então não existe um prejuízo muito grande se esse óleo vai se impurificar. E com relação ao vinho isso é diferente. Um vinho que se impurifica, automaticamente não existe praticamente nenhum uso desse vinho, é um grande prejuízo para a pessoa, e Rabi Yehoshua facilitou e permitiu impurificar o vinho do barril superior, de não se misturar com o reservatório inferior. Por pergunta, mas na Shem, por que realmente com relação ao óleo não é um prejuízo muito grande? Deraui adlik, que a pessoa pode acender uma vela, e ainami deraui ziluf, um vinho que se impurificou também, a pessoa não pode se alimentar desse vinho, mas a pessoa pode fazer ziluf, pode espirrar em sua casa para perfumar sua casa. Também é um uso, aparentemente não é proibido fazer isso com trumá tmeá. Pergunta, se fôssemos falar que perfumar a casa não é um uso tão importante assim,
é sim considerado uma grande perda, um grande desperdício para a pessoa se o vinho dele vai se impurificar. Mas Shmuel foi diferente. Mishum Rabi não de Rabi Shotin miluk besela, o mezalfim miluk bestain. Se a pessoa tem 3 moedas, 3 slaim, a pessoa deve comprar vinho para ele beber, miluk, uma quantidade de vinho, besela, por uma moeda. O mezalfim, ele compra vinho para fazer ziluf, perfumar a sua casa, miluk, essa mesma quantidade de um luk, bestain. Ele gastar 2 moedas para comprar um luk para perfumar a sua casa. Então a pessoa deve gastar mais para comprar um vinho melhor para perfumar a sua casa do que para o seu próprio consumo. Você vê que ziluf é sim um uso muito importante. Então a questão é porque um vinho que se impurificou é um grande prejuízo para a pessoa. Se a pessoa pode fazer ziluf, perfumar a sua casa, assim como com relação ao óleo não é um prejuízo tão grande, e não podemos impurificar a beyadayim diretamente, a mesma coisa com relação ao vinho. Aqui é um caso específico que é um vinho fresco. Um vinho fresco não tem um perfume tão forte. Não serve para fazer ziluf. Pergunta, porém a pessoa pode esperar que esse vinho se envelheça, receba assim seu perfume, faz ziluf depois, perfume sua casa. Não é um prejuízo tão grande que um vinho se impurifique. Então não é um motivo para impurificar o vinho beyadayim diretamente também. Por isso vê claramente desses ensinamentos que os sábios diferenciaram entre um prejuízo grande e um prejuízo menor. Com relação a um prejuízo considerável, é permitido impurificar a beyadayim diretamente a trumá, como foi permitido de Rabi Yoshua, e com relação a um prejuízo mínimo não é permitido. Porque realmente a pessoa não pode esperar que esse vinho novo ele se envelheça e receba seu perfume? Se a pessoa vai realmente manter esse vinho impuro em sua casa, assim, envelhecer, existe um receio que a pessoa vai consumir esse vinho acidentalmente, de forma proibida. Por isso eles não permitiram que ele envelheça um vinho de Trumat Meah. Consequentemente, é um grande prejuízo que esse vinho novo ele se impurifique. Por exemplo, o mesmo que receio que temos com relação ao vinho, temos também com relação ao óleo impuro. Mas o receio que a pessoa vai consumir o óleo de forma proibida acidentalmente, visto que a pessoa usa pouco óleo de cada vez para acender sua vela. Qual é a diferença com relação ao vinho? Que com relação ao óleo, é a mesma coisa. Responde a Beklimaus. Com relação ao óleo, a pessoa tem uma solução, ele pode colocar esse óleo num utensílio não limpo. Mas que ele coloca esse óleo nesse utensílio, a pessoa não temos o receio que a pessoa vai consumir esse óleo para sua alimentação. Consequentemente, a pessoa sim pode manter esse óleo em sua casa, de Trumat Meah, para usar para suas velas. Pergunta a pessoa pode colocar o vinho para envelhecer num utensílio não limpo. Qual é a diferença? Porque com relação ao vinho é assim chamado um grande desperdício que ele se impurifique. Se a pessoa pode usar para ziluf. Responde a ziluf kabai lebeklimaus. Se a pessoa quer esse vinho para perfumar a sua casa, vai colocar num utensílio não limpo, um utensílio não limpo atrapalha o bom perfume do vinho. Então, se você não permitir a pessoa envelhecer o vinho impuro em sua casa, temos sim o receio que a pessoa vai colocar num utensílio limpo e vai chegar a consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente. Me fala esse conceito que os sábios fizeram uma cerca rabínica para a pessoa não consumir Trumat Meah, é uma machloket tanaim. Metakalat tzmat tanai. Esse conceito é uma machloket tanaim. Detalhe como fala a Braita. Havit shel yain shel trumah shenitmet. Com relação a um barril de vinho de trumah que se impurificou. Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai, tishafer hever. A pessoa tem que jogar completamente, de uma vez só, todo esse vinho. Não pode usar para ziluf. O Bet Hillel me fala Bet Hillel, tá, se ziluf. A pessoa pode sim fazer ziluf. Aparentemente, em Machloket, temos o receio que a pessoa vai consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente. Conforme Bet Shammai temos o receio, conforme Bet Hillel não temos esse receio. A irmã vai explicar melhor na frente. Amar Abishmel Berabios falou o sábio. Ani Achria. Falou o sábio que ele vai decidir um meio termo, um acordo entre a opinião de Bet Shammai e a opinião de Bet Hillel. Basta de, se esse barril de vinho impuro está no campo, e a pessoa deve trazer esse barril de vinho para sua casa, para fazer ziluf em sua casa, Teshafer Hever. A pessoa tem que jogar
uma vez só todo esse vinho. Não deve trazer até sua casa, porque nesse caminho até sua casa, temos o receio que a pessoa vai consumir o vinho de forma proibida acidentalmente. Com relação a esse caso, ela cai como Bet Shammai. Babait, se o barril de vinho impuro está na casa da pessoa, a pessoa pode fazer ziluf em sua própria casa. Tá, se ziluf, a pessoa pode fazer ziluf, não temos o receio que a pessoa vai consumir isso de uma forma proibida, que a pessoa vai imediatamente lembrar que ele pode fazer o ziluf. Assim, Rabi Shmuel Rabi Yossi respondeu, entre essa marca de Bet Shammai e Bet Hillel, com relação ao barril que está no campo, ela cai como Bet Shammai. Temos que julgar completamente esse vinho de uma vez só. Se o barril está na casa da pessoa, ela cai como Bet Hillel, que a pessoa pode fazer ziluf. E Kadam, tem uma outra versão do que Rabi Shmuel Rabi Yossi falou. Berhadash Techafer. Se a pessoa tem vinho fresco, um vinho que não serve para fazer ziluf, Techafer Hev, tem que jogar de uma vez só, não pode deixar esperar envelhecer. Beyashar, se a pessoa tem vinho já antigo, tá se ziluf, a pessoa pode fazer ziluf, que não demora tanto para fazer ziluf, como para esperar um vinho envelhecer e receber seu perfume. Nesse caso, ela cai como Bet Hillel, se temos um vinho antigo, podemos fazer ziluf. Isso foi Rabi Shmuel ben Rabi Yossi. Abrulo falaram os sábios para Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, Ena achra'at shlishit ma'achrat. Falaram os sábios para Rabi Shmuel ben Rabi Yossi que Rabi Shmuel ben Rabi Yossi não é uma machria. Não é uma opinião que faz um acordo entre Bet Shammai e Bet Hillel, é uma terceira opinião, e Alahá não é como uma terceira opinião. Alahá é como uma machria, uma pessoa que combina duas opiniões e decide entre as opiniões. Porém, falaram os sábios que Rabi Shmuel ben Rabi Yossi é uma terceira opinião. O motivo que a opinião de Rabi Shmuel ben Rabi Yossi seria uma terceira opinião, não uma machria, é porque Bet Shammai e Bet Hillel não mencionaram essa diferença entre uma casa e o campo. Bet Shammai não falou tanto numa casa quanto no campo. Temos que desperdiçar esse vinho, não podemos fazer ziluf. E Bet Hillel não falou tanto numa casa quanto no campo, podemos fazer ziluf. Uma vez que Bet Shammai e Bet Hillel não diferenciaram entre uma casa e um campo, não mencionaram realmente essa diferença, então aparentemente a opinião de Bet Shammai e Bet Hillel não é por causa temos o receio de uma takalá, de um acidente que a pessoa vai consumir de forma acidental esse vinho. O motivo deve ser outro. Aparentemente o motivo é que, conforme Bet Shammai, é proibido fazer ziluf num vinho impuro. O ziluf é como se fosse um modo de consumo proibido num vinho impuro. E conforme Bet Hillel, isso é permitido, porém Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, que sem diferença entre a casa da pessoa e o barril que está no campo, ele sim sustenta que a proibição de pegar um barril que está no campo e levar para sua casa é porque a pessoa tem um risco de consumir esse vinho de uma forma proibida acidentalmente. Então, falando os sábios anteriormente que é takalá, isso se sabe ser uma cerca rabínica para a pessoa não consumir trumá, depende de uma machloket tanaim. Conforme Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, sim existe esse conceito de um decreto rabínico para a pessoa não consumir tmeá, a oferenda impura. Conforme os Chachamim que discutiram com Rabi Shmuel ben Rabi Yossi, falaram que Rabi Shmuel ben Rabi Yossi é uma terceira opinião. Sendo que não existe esse conceito de uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a consumir trumat meá de forma acidental. Uma coisa que tem com relação a esse conceito. Continuando, Rabi Yossi ben Rabi Hanan falou o sábio. Machloket shenafla lepachot mimea seah chuli. Fala Rabi Yossi ben Rabi Hanina com relação a Machloket de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Aquele caso daquele barril, no reservatório superior, o barril se rompeu, o vinho está escorrendo a um reservatório inferior. Temos uma marca de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Se a pessoa não tem tempo de salvar um levito dentro desses ml de vinho, o que a pessoa pode fazer? Conforme Rabi Eliezer, a pessoa deve deixar esse vinho se misturar com o vinho do reservatório inferior, se impurificar e proibir o consumo do vinho do reservatório inferior também. E não impurificar o vinho Beyadayim diretamente. Conforme Rabi Yoshua, é permitido impurificar o vinho Beyadayim diretamente, mas de qualquer forma, esse vinho vai se impurificar. Falou o sábio. Amar Rabi Yossi ben Rabi Hanan, machloket, toda machloket de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua é shenafla lepachot mimea seah chulin tmei. Toda machloket é se a quantidade de vinho desse barril que está escorrendo ao reservatório inferior é, por exemplo, um seah, uma quantidade, e a quantidade de vinho no reservatório inferior é menos do que 100 sei. Ou seja, a quantidade de vinho no reservatório inferior é menos do que 100 vezes a quantidade de vinho desse barril. O conceito é que se trumá se misturou com o chulin,
é proibido uma pessoa que não seja Cohen consumir essa mistura. Porém, se tem 100 vezes mais Hulin do que Trumá, a Trumá se anulou perante o Hulin. Aqui tem que falar se temos 100 vezes mais Hulin do que Trumá, a Alahá é diferente. Se a quantidade de vinho desse barril é uns 100 avos, tem 100 vezes mais Hulin do que Trumá no reservatório inferior, com todas as opiniões, Rabbi Yoshua concorda com isso, que temos que deixar esse vinho do barril descer até o reservatório inferior, se impurificar indiretamente. O motivo disso é que mesmo que esse vinho do barril vai se impurificar e vai se misturar com o Hulin do reservatório inferior, mesmo assim vai estar permitido consumir essa mistura. Porque existe 100 vezes mais Hulin do que Trumá. A Trumá é anulada perante o Hulin e tudo virou Hulin Tmeim. Um alimento comum, que é impuro, é permitido o consumo. Todo o motivo de Rabbi Yoshua que permitiu impurificar a Trumá Beyadayim diretamente, numa situação que temos um desperdício, uma perda financeira, aqui não temos nenhum desperdício e é permitido. Tem uma braita que é a Rabbi Yossi ben Hanina. Tem um barril de Trumá que se rompeu no reservatório superior. No reservatório inferior tem 100 vezes mais Hulin do que a Trumá que está vindo do barril. Modera beleza da Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yoshua que se a pessoa pode buscar um utensílio puro e salvar um revit, 86 ml de vinho de Trumá, porque não se anule nos 100 vezes mais Hulin, a pessoa deve fazer isso, buscar esse utensílio puro, para evitar que a Trumá se anule. Existe uma proibição de deixar que a Trumá se anule dentro de Hulin. Veimla, se a pessoa não tem tempo de buscar um utensílio puro para isso, tered betitma, vale também na biad. Com todas as opiniões, temos que deixar que o vinho do barril vai se misturar com o vinho do reservatório inferior e a pessoa não pode impurificar isso be'adayim diretamente. A Breta realmente falou com o Rabbi Yossi ben Hanina que se temos esse barril de vinho escorrendo até o reservatório inferior e temos 100 vezes mais Hulin no reservatório inferior do que o vinho que está vindo desse barril, não podemos impurificar esse vinho Beyadayim, esse vinho da Trumá diretamente, que não existe nenhuma perda financeira. Porém, a Breta falou que Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer sempre fala que é proibido impurificar a Trumá Beyadayim diretamente. Por que a Breta falou que Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yoshua que nesse caso é proibido impurificar a Trumá diretamente? Em todas as situações, Rabbi Eliezer sustenta assim. A Breta vai falar que Rabbi Yoshua concorda com Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua que fala que tem situações que é permitido impurificar a Trumá diretamente, aquele que concorda que é proibido. Isso pergunta para Raim Modera Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Modera Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer e Baile. A Breta vai falar que Rabbi Yoshua concorda com Rabbi Eliezer aqui. Amar Rabba respondeu, Rabba, realmente temos que inverter o que a Breta falou. Rabbi Yoshua concorda com Rabbi Eliezer, não Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yoshua. Essa é a primeira resposta da Gemara. Temos uma segunda resposta. Ravuna Bered Rabbi Yoshua Amar falou sábio, uma outra resposta. Leolam Lotef. Não é necessário inverter o que a Breta pensou em falar. Rabbi Eliezer sim concorda com Rabbi Yoshua. Por isso que Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yoshua não é com relação a essa alahá que não podemos impurificar a Trumá diretamente. É com relação a outra alahá. Com relação a alahá da Reish, o princípio, que se temos tempo de buscar um utensílio puro, temos a obrigação de buscar esse utensílio puro e salvar um levi, 86 ml, no mínimo, de Trumá, para não se anular dentro do Hulin. Por isso também é óbvio. Isso explica que é uma novidade específica. Se a beleza concorda com a Rabbi em todas as situações que temos que salvar um levi de Trumá. Mesmo que a pessoa vai pegar um um utensílio que a parte de dentro é pura, e a parte de fora, gabotame, a parte de fora é impura. Vimos também já esse conceito anteriormente que com relação à empresa rabínica, se uma empresa encostar na parte de fora do utensílio, só a parte de fora do utensílio está impura e não a parte de dentro. É esse caso que se trata aqui a Gemara. Se a pessoa só tem tempo de achar um utensílio que a parte de fora está impura e a parte de dentro está pura, para salvar um revit de vinho de Trumá, a pessoa deve fazer isso, realmente buscar esse utensílio, para salvar esse revit. Mal de tempo, poderíamos pensar, Nigzor de Managá Gabou Betrumá, poderíamos pensar que uma vez que a beleza dificulta a alahá, com relação a impurificar
trumá diretamente. Mesmo uma trumá que está designada a se anular ou se impurificar, às vezes dificulta a alahá. Podemos pensar que às vezes também dificulta a alahá nessa situação. Uma cerca rabínica que talvez a trumá vai encostar na parte de fora do utensílio, vai se impurificar. Talvez é melhor não buscar esse utensílio, é melhor deixar essa trumá se anular no hulin, não impurificar esse utensílio na dúvida. Kamash, mas se for a beleza que não temos esse receio. A pessoa pode sim pegar um utensílio que a parte de fora está impura, a parte de dentro está pura, e salvar um levi, 80 ml desse vinho, não temos o receio que a pessoa vai acabar impurificando esse vinho. Isso fala aqui, Adrana Lach, Olar Ba'asar, Baruch Hashem, que vemos no primeiro capítulo de Masechet Pesachim, o Perek Olar Ba'asar, B'et Hashem, começamos o Perek Kol Sha'ah, com o Sete de Shmaya. Baruch Adonai Olam, Amém e Amém.